São Paulo liga sinal de alerta, após sofrer mais gols no segundo tempo dos jogos no Brasileirão. Tricolor ocupa a sexta colocação com 14 pontos somados, e poderia ter bem mais se não fosse vazado no segundo tempo nos últimos jogos. O São Paulo poderia ter mais pontuação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro que tem hoje. Já são 3 jogos em que a equipe de Rogério Ceni começa abrindo o placar, mas não consegue definir o jogo, e acaba cedendo o empate, sempre no segundo tempo. Foi assim contra Fortaleza, Corinthians, Ceará e mais recente com o Avaí. O tricolor entra em campo nesta quinta-feira, dia 9, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 20 horas, de Brasília, pela 10ª rodada do Brasileirão, e busca quebrar a sequência ruim no segundo tempo dos jogos, que o impossibilita de conquistar os 3 pontos no campeonato de pontos corridos. Segundo dados de Guilherme Marçal, do Espião Estatístico, do Globoesporte.com, dos 11 gols cedidos pelo São Paulo no Brasileirão, nos 9 primeiros jogos, 6 foram no segundo tempo, 54,5%, enquanto 5 na parte inicial dos jogos, 45,5%. As estatísticas são referentes com toda a temporada de 2022. Sendo assim, dos 33 gols sofridos até aqui, 15 foram na parte final de jogo, 45,5%, enquanto 18, 54,5% no primeiro tempo. Nos últimos 4 jogos, os gols sofridos fizeram a equipe sair com 4 empates, e somar apenas uma vitória. Em entrevista depois do jogo contra o Avaí, com o placar de 1-1, Ceni falou sobre o problema da equipe. Ceni disse: "É um bloqueio que nós temos na hora de matar o jogo, de definir a partida. Nos últimos jogos, nós não estamos conseguindo", falou Ceni, reconhecendo o problema do São Paulo no segundo tempo das partidas. O tricolor ocupa a sexta colocação com 14 pontos somados. E aí, tricolor, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo hoje? Deixe seu palpite aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Couto e mais 3. São Paulo age nos bastidores e garante renovação de mais 4 atletas. Diretoria corretora garantir novos acordos com os jogadores. Enquanto isso, a diretoria corre para reforçar o elenco para a sequência da temporada, bem como garantir a permanência de seus principais jogadores. Alguns jovens atletas estão com vínculos próximos do fim, mas devem ter seus futuros selados. Segundo Belmonte, em entrevista para o Arnaldo e o Tirone, informou que Patrick renovou, falta assinar. Conforme apurou, ao retornar de treinamentos com a seleção brasileira sub-20, isso deve acontecer, bem como Caio e Beraldo, que também vestem a amarelinha. Ainda segundo apurou a reportagem, Moreira e Igor Gomes estão um pouco mais distantes, porém, existe uma boa expectativa por parte da diretoria. A situação mais preocupante é a do meio-campista, que tem vínculo somente até março de 2023. Thiago Couto também renovará até 2024 nos próximos dias. E aí, tricolor, na sua opinião, vocês acham que o São Paulo vai conquistar títulos? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais informações. Tadeu e mais um. São Paulo dá ponto final sobre chegada de goleiro, e meia de 35 anos ex-Liverpool. Diretoria segue monitorando opções no mercado para melhorar o plantel. No último sábado, o São Paulo chegou a abrir o placar com Reinaldo, de pênalti, em partida contra o Avaí, fora de casa, pelo Brasileirão. Na segunda etapa, Caleri teve oportunidade de ampliar, mas perdeu outra cobrança, e depois os mandantes conseguiram um empate. Agora o time comandado por Rogério Ceni encara o Coritiba, que está 100% como mandante. Em meio a isso, alguns nomes estão sendo especulados para incorporar o plantel do ex-goleiro, com a janela de julho se aproximando. Após a saída de Volpi, diversos atletas para serem reposição foram ventilados. Mais recentemente, Tadeu teve seu nome ligado ao tricolor. Segundo apurações, o São Paulo não fez qualquer consulta pelo jogador, e entende que Thiago Couto merece ter oportunidades por um tempo. O jovem deve renovar seu contrato que se encerra ainda este mês. Outro nome que chegou aos holofotes foi o volante Lucas Leiva, de 35 anos, ex-Lazio e Liverpool. O São Paulo diretamente não fez consulta pelo atleta, com intermediários fazendo a ponte e oferecendo o jogador para diversos times. Rogério Ceni entende que o elenco precisa de peças mais jovens, para dar intensidade ao time. E aí, tricolor, você acha Tadeu e Lucas Leiva uma boa opção para o São Paulo? Você acha que sim, ou não, tem opções melhores no mercado? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Mais notícias. Janela chega antes, e empresário negocia a saída de pupilo de Crespo. R$ 250 mil é o salário mensal no São Paulo. Foram apenas 11 partidas na atual temporada, e sem empolgar a comissão técnica de Rogério Ceni.
A janela de transferências no Brasil só reabrirá em 18 de julho, mas isso não significa que os clubes por aqui não podem se organizar às compras. Ou na contramão, às dispensas. No São Paulo, um jogador que está muito próximo de deixar o CT da Barra Funda é o uruguaio Gabriel Neves, que está cedido pelo Nacional. Segundo apurou Lúcio Silveira, comentarista da ESPN Argentina, o empresário de Neves, Gerardo Arias, está no Brasil para tentar negociar a liberação do uruguaio. O Independiente, de Avellaneda, já demonstrou interesse para contar com o volante de 24 anos, a partir do segundo semestre na liga local. Neves está emprestado ao São Paulo até dezembro, e o tricolor precisaria desembolsar 1,7 milhão de dólares, 8,3 milhões de reais na cotação atual, para comprá-lo em definitivo. O problema é que o meio-campista não é a primeira opção de Rogério Ceni. Curiosamente, o uruguaio entrou de titular no empate com o Avaí no fim de semana, porém acabou substituído na etapa final. São apenas 11 partidas de Neves pelo São Paulo em 2022. O clube paulista gastou 300 mil dólares, cerca de 1,4 milhão de reais, para trazer Neves por empréstimo, em meados de 2021. Seus salários giram na casa dos 50 mil dólares mensais, cerca de 250 mil reais. Na época, o tricolor atendeu a um pedido especial do então treinador Hernan Crespo, que indicou o jogador celeste. E aí, tricolor, na sua opinião, você negociaria Gabriel Neves? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Outra informação. Marinho no São Paulo? Flamengo toma decisão sobre negociar o jogador. Sem espaço no Flamengo, e Santos pode estar de saída. Marinho foi contratado pelo Flamengo para ser o substituto de Michael, que deixou o clube rumo ao Al Hilal. No entanto, o atacante não convenceu até o momento, e pode ser negociado em breve. O São Paulo surge como alternativa. Rogério Ceni e o próprio Marinho são a favor da negociação, que tem possibilidade de avançar. Porém, há um empecilho: o Flamengo pede um alto valor. Portanto, a prioridade é pelo mercado estrangeiro. As informações são do jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan. Rei da América no Santos, Marinho foi contratado pelo Flamengo com grandes expectativas. Por um valor de cerca de 7 milhões de reais, ele assinou até dezembro de 2023, e chegou sendo enaltecido. Conhecido pelos seus dribles e chutes de média distância, Marinho teve grande destaque em suas passagens pelos clubes do Nordeste. Em 2020, o atleta teve uma ótima atuação em toda a Libertadores, e foi eleito o Rei da América, se referiu o perfil oficial do Flamengo na ocasião, citando a grande campanha que levou o Santos até a decisão da Copa Libertadores da América. No Flamengo, ele não conseguiu apresentar o futebol que o premiou na Vila Belmiro. Ele ainda não balançou as redes no Brasileirão Série A em 2022, e encontra dificuldades para se firmar. E aí, tricolor, na sua opinião, Marinho seria um bom reforço para o soberano? Ele seria bem-vindo ao Morumbi? Sim ou não? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui com as últimas novidades do São Paulo no próximo vídeo.